Quando nós falamos sobre séries de Fourier, nós usamos as expansões em meio intervalo como uma ferramenta para nos auxiliar a solucionar um problema de valor de contorno, que era a equação da onda unidimensional numa corda finita, ok? Aquele é um fenômeno de natureza periódica, então a série de Fourier se encaixa muito bem naquela solução, tá? Eu consigo estender essas técnicas de solução também para as integrais de Fourier. Só que as integrais de Fourier elas não são ferramentas assim tão poderosas no estudo dos problemas de valor de contorno. E a gente vai entender por que aí na hora que a gente terminar de aplicar a integral de Fourier num tipo específico de equação do calor, tá? Então nós vamos usar a integral de Fourier para resolver o problema do calor numa barra delgada semi-infinita, que tem temperatura inicial igual a f de x e cuja superfície está isolada. Tá bom? Então a gente vai querer solucionar o problema de contorno, né, para essa temperatura U de x e t, num ponto x no instante t. Tá bom? Então essa nossa equação vai modelar aí a variação de temperatura nessa barra delgada semi-infinita. Ok? Bom, então o que nós queremos? Matematicamente, eu não vou entrar aqui nos méritos da interpretação do problema em termos físicos, porque esse não é nosso objetivo. O nosso objetivo é discutir aqui como que a gente vai trabalhar a integral de Fourier, né, para isso, e até por uma questão de tempo, né, para a gente otimizar o tempo para as discussões matemáticas, que é o nosso objetivo, tá? Então o que nós queremos? Nós queremos resolver essa equação, tá? Então vamos lá, o que você tem? Você tem uma equação diferencial parcial homogênea, ou seja, ela é linear e igualada a zero, né? De segunda ordem, tá? Você tem aqui coeficientes constantes, né? Então nós temos aí algumas possibilidades. Por exemplo, nós podemos usar para tentar solucionar essa equação aquele método conhecido como método da separação das variáveis. A mesma coisa que a gente usou lá, né, para resolver a equação da onda. Perceba, se você acompanhou a nossa aula da equação da onda, que a gente usa a série de Fourier para solucionar, perceba que a série de Fourier ela só entra no final, né? Até a gente precisar usar o princípio da superposição para fazer a soma de todas aquelas soluções, o n de x de t, a gente não tinha falado ainda sobre séries de Fourier, tá? A gente vai falar da série de Fourier quando a gente vai aplicar as condições iniciais, tá? Quando a gente trabalha lá com as condições de contorno, né, até a gente descobrir lá a nossa solução com aquele somatório de todas as UNs, a gente não usou a série de Fourier, a gente está usando técnicas de solução de equações diferenciais parciais. Aqui nós vamos proceder da mesma forma, tá? E como as equações têm uma natureza muito parecida, nós vamos aqui atacar o problema da mesma maneira, só atentando para o seguinte: lá naquele caso, nós tínhamos a variável x entre 0 e L, ok? Aqui o nosso x é sempre maior que zero, tá? T maior que zero. E nós temos como condição inicial U de x e zero igual a uma f de x, tá? E como condição de contorno, U de 0 e t igual a zero, tá bom? Então o que isso quer dizer? Que a minha barra está isolada em uma das extremidades. Tudo bem? Então a gente quer estudar aí a condução do calor nessa barra. Bom, então, como eu disse antes, nós vamos atacar esse problema usando o método da separação das variáveis. Bom, eu não vou entrar aqui nos méritos aqui né, de como você chega usando o método da separação das variáveis nessa solução, tá? Mas você vai usar o mesmo modelo que a gente seguiu lá na equação da onda, sem aplicar as condições de contorno, tá? A gente vai aplicar aqui nesse momento. Então você vai chegar numa solução U de x e t que é dada por essa condição, ok? Bom,
Aí agora a gente vai começar a trabalhar com as condições que a gente tem. A primeira condição, né, nossa primeira condição de contorno, u de 0 e t igual a 0, tá? Então daí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa solução e vai substituir o x por 0, ok? Insisto, fica como exercício para vocês usar o método da separação das variáveis da mesma forma que a gente fez lá para a equação da onda para você chegar nessa solução. Esse é um exercício importante para vocês, tá? E aí, quando você colocar o x igual a 0, né? E que, nesse caso, então, aqui desse lado esquerdo vai ser 0, você vai encontrar que o a é igual a 0. De fato, né? Quando o x é 0, esse seno vai ser igual a 0, e aí esse pedaço não vai existir, ok? Você vai ficar com essa exponencial vezes a, porque aí o cosseno de 0 é igual a 1, tá? Então, a vezes a exponencial tem que ser igual a 0. Tá bom? Você sabe que a exponencial nunca vai ser 0. Ela não toca o eixo x, então ela não tem raízes, então você não tem um valor que faça ela zerar. Então, obrigatoriamente, o meu a tem que ser igual a 0, tá? Então, por essa condição, eu sei que a minha u de x e t tem que ser igual a b elevado a menos k lambda quadrado t, seno de lambda x. Obviamente, esse lambda aparece na hora que a gente usa o método da separação das variáveis para chegar nessa solução, tá? Esse lambda vai aparecer. Bom, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que a gente destrincha isso de uma forma melhor para vocês, mas é importante vocês tentarem fazer. E quando eu digo tentar, é tentar mesmo. Tentar várias vezes até conseguir, tá? Bom, o que que a gente pode interpretar aqui nesse caso quando você chega nessa solução? Ó, não existem restrições para esse valor de lambda. Esse valor de lambda vai estar variando aí, né, no nosso conjunto dos números reais. Ele não varia como n. Quando a gente resolve a equação da onda, aqui dentro começa a aparecer um n, né, que é o nosso contador. Esse lambda ele vai ser basicamente a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Só que agora você tem algo que é contínuo. O n, ele é discreto. 1, 2, 3, 4. Aqui não, ele é contínuo, tá? Então eu posso dizer, da mesma forma que a gente dizia lá na série de Fourier, eu posso dizer que esse b ele vai depender dos valores de lambda. Para cada valor de lambda eu posso ter uma constante p diferente. Então eu posso falar que esse b, na verdade, depende do valor de lambda, né? E, de fato, isso ainda vai ser uma solução para mim, né? Isso ainda, escrevendo dessa forma, eu ainda vou ter essa solução, tá? E aí o que que acontece? Antes da gente falar sobre o que está no outro slide, o que acontece? Se eu vou definir, então, que aqui eu vou ter um b que depende de lambda, então, basicamente, para cada valor de lambda, eu vou ter uma u lambda diferente, uma solução u que depende desse valor de lambda, confere? É a mesma lógica que nós usamos lá na série de Fourier, lá na solução da equação da onda, usando a série de Fourier. Lá eram UNs, valores discretos. Aqui são, entre aspas, o lambda como sendo, lambda são valores contínuos, né? Então, o que que vai acontecer agora? Lembra que lá a gente fez um somatório de n, indo de 1 até mais infinito? Pois é, aqui a gente vai usar uma integral, tá? Uma integral de 0 até mais infinito para o meu lambda, tá bom? Por quê? Porque aí é o equivalente àquele meu somatório. Lá era um somatório discreto, convém falar em somatório. Aqui eu quero fazer uma soma contínua, a gente tem que usar integral. Confere? Beleza. Então, observa que nós temos então como a gente pode integrar a lambda de 0 a infinito, aí a gente pode obter a solução. É um caso mais geral do princípio da superposição que a gente usa lá na solução da equação da onda, tá? E aí a gente chega então que uma solução possível para esse problema é u de x de t igual à integral de 0 a infinito do b de lambda. Perceba que o b de lambda, porque o b a gente já explicou, porque essa constante vai depender aí do valor de lambda, né? Exponencial de menos k lambda quadrado vezes t, seno de lambda x, obviamente estamos integrando para lambda. Então, nesse contexto, t e x são constantes. Na hora que você integrar, você vai obter uma função de x e t, tá?
Agora chegou a nossa hora de usar a nossa condição inicial. Antes usamos a única condição de contorno que nós tínhamos, né, para descobrir que a constante A é zero, tá? Agora nós vamos usar a condição inicial. E aí a minha condição inicial é, é que no t igual a zero, essa função equivale a uma f de x, tá? Então na hora que você fizer t igual a zero, o que, que vai acontecer aqui? Na hora que você fizer t igual a zero, essa função tem que ser igual a f de x, ok? E aí você vai ficar com, aqui não depende de t, aqui você vai ter t igual a zero, então essa exponencial ela fica igual a 1, vezes seno de lambda x d lambda. Então você vai ficar com a integral de b vezes seno de lambda x d lambda. O que que significa isso? Significa então que a nossa f de x, que é a nossa condição inicial, é, na verdade, uma função que pode ser dada com uma expansão em série, desculpa, uma expansão em integral de Fourier, tá bom? E aí eu sei qual é o meu b de lambda, né? O meu b de lambda, então, é 2 sobre π, integral de 0 a infinito, f de x seno de lambda x dx, né? Que você pode reescrever dessa forma para ficar mais simples, né? Para não ter uma mistura aí com esse... Porque aqui você vai ter que sobrar com uma função de lambda, certo? Então, para que a gente, na hora que a gente for jogar esse coeficiente na nossa integral que define a nossa solução, para não haver uma confusão entre os x, a gente vai reescrever como a nova variável v, tá? E aí o que que acontece? O nosso, então, b de lambda, ele vai ser dado por essa integral, e aí eu vou jogar essa integral lá na minha solução. Ou seja, eu vou jogar essa minha integral aqui, nessa solução. Ok? Então eu vou jogar aquela integral nesse lugar. Então quer dizer que eu vou ficar com uma integração dupla? Sim, uma integração dupla e imprópria, tá? Então a minha solução u de x e t é igual a 2 sobre π, integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, f de v seno de lambda v dv, tá? Que está aqui e aqui, tá? E multiplicado pelo que eu já tinha na outra integral, tá bom? Então é resolver essa integral. Tá, como que eu resolvo integral dupla imprópria? Bom, a gente tem um artigo aí no site sobre integração dupla imprópria, tá? Eu vou deixar linkado aí para vocês, tá? Só que eu insisto o seguinte, no nosso artigo sobre integral de Fourier, eu resolvo esse problema como um exemplo, tá? E lá, eu estendo um pouco mais. Eu não vou avançar agora por uma questão de tempo, por uma questão de objetividade. Mas lá eu avanço um pouco mais e eu reduzo essa solução, né, para uma solução, para uma integração simples, que vai depender basicamente de V aí usando propriedades de seno, propriedades de cosseno da soma, tá? Então, se você quer ver como que a gente refina mais esse resultado, é só seguir aí o nosso link da integral de Fourier, que está aí embaixo, né? E lá no artigo, se eu não me engano, é o segundo exercício resolvido, tá? Eu estendo um pouco mais essa solução, ok?